Olá, meus queridos, tudo bacana? Amores, a gente vai falar sobre especiação, tá? A gente falou ali mês passado, né, sobre evolução e sobre genética, tá bom? A gente vai dar uma pequena uma pequena pinçada lá em evolução, em alguns pontos que a gente não abordou. Vamos continuar um pouco com genética também, certo? Agora, especificamente, nós vamos falar sobre especiação. O que é especiação? A formação de uma nova espécie, tá? A gente comentou um pouco sobre isso lá no mês passado, mas agora a gente vai falar de maneira mais específica, né? Vai abordar mais a fundo como que funcionam os processos de formação de uma espécie, tá bom? Então vamos lá. Então, qual é o conceito geral de espécie? É que isso é importante a gente saber como é que, para entender como é que se forma uma espécie, tem que entender primeiro o que é uma espécie, tá bom? Então, o que é o conceito geral de espécie? As espécies são grupos de populações naturais, tá? Que se cruzam ou podem se cruzar. Então, por exemplo, nós somos Homo sapiens sapiens, certo? Então, todo Homo sapiens sapiens é um grupo natural que consegue se cruzar. Mas o que é isso que potencialmente pode se intercruzar? Eu posso cruzar com as fêmeas que estão próximas a mim, certo? Né? Desde que haja livre concordância. Mas, por exemplo, eu consigo cruzar com uma fêmea que está lá na Austrália? Não, porque existe uma separação geográfica gigantesca, tá? Mas, caso nós estivéssemos no mesmo habitat, geograficamente no mesmo local, nós conseguiríamos fazer aí o cruzamento e gerar aí uma prole fértil, que é a outra coisa lá de espécie, tá? Então, que estão isolados reprodutivamente e que geram descendentes férteis, tá? Por exemplo, para eu dizer que toda uma galera ali é a mesma espécie, essa galera, nesse grupão de 10, tem ali um grupão de 20 indivíduos. Eles são da mesma espécie? Para eles serem da mesma espécie, eles têm que, eles têm que ter potencial para se cruzar. Eles têm que estar isolados reprodutivamente, ou seja, genes que pertencem só a eles. E eles precisam gerar descendentes férteis. A prole que eles gerarem, essa prole precisa ser uma prole fértil, tá bom? Precisa ser filhinhos férteis. Ainda dentro dos conceitos, isso daqui é interessante até lá para o nosso vestibular, tá bom? No final do ano. Infelizmente ainda não foi anulado. Pelo jeito não vai ser, então a gente tem que se preparar, tá bom? Dois conceitos muito importantes, chamados de anagênese e cladogênese. Pô, professor, o que significa isso? Isso são processos, são formas de que de acontecer uma especiação. A gente vai falar, já até comentou, demos uma leve pincelada. Especiação simpátrica, parapátrica e peripátrica, certo? Mas essas especiações elas podem acontecer de duas formas. Ou de maneira anagênica, ou por anagênese, ou por cladogênese. A gente pode, na tua provinha, isso daqui, ó, chamado de cladograma. O que é um cladograma? Um cladograma é a evolução de diferentes espécies, tá? E aqui dentro a gente vai perceber características. Então, por exemplo, aqui eu tenho um indivíduo, certo? Que foi aí meu antecessor, beleza? Ele tinha uma característica A, por exemplo, beleza? Esse indivíduo aqui, ele não necessariamente vai ter essa característica, tá? Dentro de um cladograma. Mas, por exemplo, se surgir uma característica aqui, ó, uma característica B, toda essa galera aqui vai ter característica B. Entendeu? Beleza? Dá pra entender isso, né? Mas se a característica estiver aqui, ó, no bracinho, se aqui for C, por exemplo, tá? Esses indivíduos aqui, eles não terão. Só que vai ter essa característica é esse daqui. Por exemplo, imagina que aqui, ó, seria um cladograma da nossa espécie, tá? Homo sapiens sapiens. Vamos falar nem dessa espécie, vamos falar aqui do nosso grupo, né, da nossa classe, que seria primatas, tá? Desculpa, nossa ordem. Imagina que nós somos primatas, certo? E essa característica B aqui, ó, ela seria, por exemplo, a presença, ausência, ou ausência, né, de rabo, né?
de um rabo como um membro, né? Um rabo como ali um quinto membro, porque na maioria dos primatas o rabo é um quinto membro, porque é um membro que eles conseguem enrolar, eles conseguem pegar coisas com o rabo, beleza? Não é nem presença, vamos dizer que ausência, certo? Então toda essa galera aqui, ó, ela vai ter essa característica aqui, que seria a ausência do rabo, tá? Mas essa característica aqui, que seria a presença do rabo, somente essa galera aqui teria essa característica, tá? Então, se uma característica está nessa linha de baixo aqui, ela pertence a todo mundo da característica para cima. Mas se ela estiver nesse tracinho aqui, nesse ramo mais isolado, ela só vai estar nessa característica. Isso é importante para a gente conseguir interpretar lá um cladograma de evolução, tá? Isso é de cladogênese. Então, como é que ocorre a cladogênese? A cladogênese, ela ocorre quando uma espécie, tá? Uma espécie, ela origina várias espécies diferentes. Então, quando é que eu vou ter cladogênese? Quando eu tiver ancestralidade. Geralmente, é uma... Então, tipo assim, eu tenho aqui uma espécie, tá? E essa espécie, ela vai gerar duas espécies, beleza? Vai gerar a espécie cheia e a espécie vazia. Isso daqui é cladogênese, tá? E o que é a anagênese? A anagênese é uma especiação linear. Imagina que essa espécie aqui, ela vai formar uma espéciezinha mais ou menos assim, ó, listradinha, meio, tá? E depois vai por mutações. Lembra de sempre aquilo, né? Mutações são acaso, que podem ser boas ou podem ser ruins, né? Teve a mutação, teve aqui uma seleção natural, uma pressão ambiental para essa mutação, aí depois outra mutaçãozinha aqui, tá? E no final a gente vai ter aqui um indivíduo totalmente diferente desse indivíduo aqui, tá? Então esse processo aqui é um processo de anagênese. Esse processo aqui, onde uma espécie forma duas, é cladogênese. A anagênese, ela é linear, é uma espécie formando uma outra espécie com mudanças ao longo de um tempo em uma geração só. Belezinha? Para que esse conceito é importante? Para a gente conseguir interpretar os enunciados das questões. Teve uma especiação por cladogênese, uma especiação por anagênese. Para a gente não ficar perdido, a gente já tem que manjar isso. Se me cai um cladograma, eu tenho que saber disso, né? Que a característica que está nesse bracinho aqui, ó, está nessa linha, vai pertencer a todo mundo a partir dela. A característica que está só nesse bracinho aqui vai pertencer só a ela, vai ser exclusiva. Tá bom? Então vocês seguem junto. Outros conceitos importantes para a gente conseguir interpretar lá as questões que irão aparecer para a gente, esses dois aqui, ó. Isso aqui vai ter tanto aqui na parte de evolução quanto lá na parte de ecologia. Principalmente isso daqui, ó, efeito fundador. O que é o efeito fundador, neném? Imagina o seguinte, aqui eu tenho uma megapopulação, certo? E aí houve uma especiação, uma divisão geográfica, sei lá, e formou essas três pequenas populações. Então, aqui nessa grande população, eu tenho uma população quadradinha vermelha, e tem uma população azulzinha, bolinha azul, tá? Aí, para essa região A, só veio quadradinhos vermelhos. Imagina que o quadradinho vermelho vai ser a característica, por exemplo, sangue tipo B. Beleza? E aqui, pro quadradinho A, essa bolinha é sangue tipo A. Então, por exemplo, imagina aqui. Houve esse processo de especiação aqui, né? Passados 100 anos. Essa população aqui, ela tem... Qual a possibilidade dela apresentar sangue diferente de sangue tipo B? É muito pequena, tá? Porque por mais que tenha mutações, não vai mudar tanta coisa assim. Porque já houve a especiação, tá bom? A não ser que tenha algo muito, muito catastrófico. Então essa população aqui, ela vai tender a possuir sangue tipo B, tá? E essa população aqui, ela vai tender a ter sangue tipo A não ser que exista, por exemplo, miscigenação, imigração, que haja uma mutação gigante. E essa população aqui, ela vai ter tanto sangue tipo A quanto sangue tipo B. For examples, imaginemos, vamos lembrar que Segunda Guerra Mundial, Hitler, loucão lá, falando que os arianos era a população pura que tinha que dominar o mundo, e pai, chance. Por que que quando um alemão casava com um alemão, né, muito dificilmente nasceria um filho diferente de um meninozinho branco, lourinho do olho azul?
Porque aquela população ela já tinha aquela característica lá do efeito fundador. Porque aqui na África, quando um africano casa com um africano, geralmente a tendência é nascer um menino de pele preta, com todas as características negroides. Porque efeito fundador. A população inicialmente ela teve essa característica. Porque que nós, brasileiros, não temos uma característica muito definida de cor de pele, de cor de olho, porque nós somos uma nação altamente miscigenada. Nós fomos colônia. Nós tivemos aqui europeus, nós tivemos africanos, nós tivemos nossos próprios índios, tá? Então misturou toda essa bagaça para então gerar as nossas características, tá? Acho que é mais ou menos isso daqui. Belezinha? Então o efeito fundador é isso. O efeito fundador, ele acontece quase sempre depois de uma separação geográfica forte, tá bom? Ele rachou o continente, por exemplo. A Pangeia, a gente tinha uma Pangeia que rachou, pô, então isso mudou muitas características de animais, tá bom? Por isso que a gente tem, por exemplo, animais que só existem na Austrália, só existem lá em Madagascar, e só existem aqui na América, tá bom? E esse efeito fundador ocorre depois de um processo grande desse. Como é que a gente chama esse processo abrupto? Chamamos de efeito do gargalo, tá? Então, o que é o efeito gargalo? Bem semelhante ao fundador, sendo que o gargalo vem muitas vezes antes do fundador, certo? Eu tenho aqui uma população, de novo, bem miscigenada, né? Com indivíduos vermelhos e indivíduos amarelos. O efeito gargalo é mais ou menos essa transição aqui, ó, da grande população para a pequena. Não é nem mais ou menos, é isso na verdade. Então eu tenho aqui a grande população, e isso daqui, ó, esse gargalo da garrafa que vai separar os indivíduos, ele poderia separar vermelhos e amarelos. Mas por causa de aleatoriedade, separou os vermelhos. O que isso significa? Que essa população aqui ela vai tender a ter características vermelhas, tá? Então esse gargalozinho aqui, ó, geralmente é um efeito de extinção, né? Um evento de extinção, um acidente da natureza ali, tá? Ali, por exemplo, uma erupção vulcânica, um terremoto. Então, tudo isso pode gerar aqui esse efeito gargalo, tá? Nós, humanos, também aceleramos esse efeito gargalo em algumas espécies, né? Por exemplo, desmatamento. Desmatamento funciona também como efeito gargalo, tá bom? Então, belezinha? Então, o que é o efeito gargalo? É esse processo aqui de ter uma população gigante, vai ser selecionada aleatoriamente, né? Para uma população bem pequena, que pode conter aqui baixa pluralidade, baixa... como é que eu digo? Realmente, pluralidade, tá bom? E essa população aqui vai começar a se cruzar entre si, então é natural que ela conserve essas características vermelhas, tá? E essa característica é efeito fundador. Um grande exemplo disso, por exemplo, ó, os aborígenes ali da América do Norte. Foi feita uma pesquisa, uma coleta de sangue, e tipo 90% dos índios da América do Norte não possuem o sangue B. Por quê? É exemplo lá do efeito fundador, tá bom? Porque a população que inicialmente povoou aquela região, eles não tinham sangue tipo B. Então é isso que dá a característica da pele branca pro europeu, da pele preta pro africano, do olhinho puxado do asiático, tá? Então populações que foram populações originais, né? Colonizadoras e não colonizadas, eles têm esse efeito fundador, tá bom? Nós não temos isso porque nossa espécie, né, aqui no Brasil, foi colônia. Então a gente tem toda uma miscigenação aí. E aí a gente vai para os processos de especiação propriamente dito, tá? A gente vai, lá no teu vestibular, vai cair esses 4 principais aqui, tá? Alopatria, peripatria, parapatria e simpatria. Sendo a simpatria a única que vai ter aqui uma coisa genética, tá? A única que vai ter mutação genética, propriamente dita, vai ser a simpatria. A simpatria. Então, quando o teu vestibular te cobrar aqui, falar de especiação simpátrica, especiação por simpatria, ele vai estar falando especificamente de uma mutação genética. Quando ele falar de alopatria, de peripatria ou de parapatria,
ele vai estar falando de algum acidente geológico. Ou surgimento de um rio, ou uma erupção vulcânica, ou rachou a terra no meio, sei lá. Tipo uma falha de lá, como é uma falha de uma placa tectônica, né? Surgiu um Grand Canyon da vida, sei lá. Por exemplo, tem espécies ali na Amazônia de pássaros que não conseguem atravessar o rio Amazonas, que enfim é um rio gigantesco, tem 13, 14 metros de largura. Isso é muita coisa. Eu tenho pequenas espécies de passarinhos que não conseguem atravessar. Então, foi feita uma pesquisa genética nesses passarinhos. Inicialmente, eles eram uma mesma população. Então, conforme foi surgindo o rio Amazonas, esses indivíduos se separaram até virarem novas espécies. Tá? Lembrando que o rio Amazonas tem a ver lá com o derretimento das geleiras lá dos Andes, tá bom? Então, como é que funciona a alopatria? Alopatria, peripatria e parapatria, que são separações geográficas, acidentes geográficos. São muito, muito semelhantes. Essa figurinha, ela resume muito bem. Quando eu falar de alopatria, irmão, vai ser uma barreira, uma formação da barreira literalmente. Que essa daqui é a que é mais cobrada no vestibular, tá? A alopatria é a mais cobrada e a simpatria e a simpátrica vem em segundo. Essas duas nem tanto. Então, a alopátrica vai literalmente surgir aqui, ó, uma barreira. Vai surgir um rio, vai surgir uma falha, vai surgir, sei lá, um vulcão, uma coisa, um rio de lava, uma coisa do tipo, tá? Vai literalmente se separar. Ao longo de gerações eu vou ter formação de novas espécies, porque as espécies não vão conseguir se separar aqui, né? Não vão conseguir atravessar. E aí elas vão fazer novas espécies. Lembra lá do que é que forma dos fatores evolutivos, né? Que acabam influenciando aqui. Crossover, a mutação, a imigração, tá? A migração, né? Seja ela I ou E. Então, a migração, o crossover, as mutações, então tudo isso interfere aqui. Então, essa população aqui, ela vai ter mutações, ela vai ter diferentes recombinações genéticas, né? Essa recombinação chama de crossover, lá da nossa profazinho da meiose, beleza? Então, essas populações vão ter diferentes processos, né? E aí, ao longo de anos, elas não vão mais conseguir se cruzar. Então, se elas não conseguem mais se cruzar e não conseguem mais gerar descendente fértil, elas já são espécies diferentes, tá bom? Belezinha? Então, por exemplo, ó, se você pegar ali um leão e um tigre, como é que eu sei que são espécies diferentes? Porque quando eles se cruzam, eles geram um descendente, mas o híbrido que gera o descendente, ele é um descendente totalmente infértil, né? Que é o ligre, um animal, um felino super gigante. Então eu sei que tanto o leão quanto o tigre são felinos, são a mesma família, mas são espécies diferentes. Na peripátrica, como é que acontece a peripátrica? Eu vou ter aqui, ó, é bem parecido com a alopátrica. Ela pode ter essa divisão geográfica ou não. Quase sempre tem o surgimento de uma barreira, tá bom? Mas a alopátrica é meio a meio. Então é bem brusco. Então, tipo assim, se eu tinha 100 indivíduos, ficou 40, 60, sabe? É uma coisa bem brusca. Na peripátrica é muito pequeno. Tipo assim, se eu tinha 100, 90, 10. Entende? Então fica algo aí muito pequeno. Na parapátrica, geralmente é quando eu tenho. Geralmente não, é o que acontece na verdade. Eu tenho diferença de relevo. Então imagina que eu tenho um continente, né? E aí eu tenho um relevo mais alto, um relevo mais baixo. E aí eu acabo que indivíduos ficam nesse relevo mais baixo, outros vão preferir o relevo mais alto. E aí acabam, ao longo do tempo, sofrendo um processo de especiação, tá? Então na alopátrica eu tenho. Se forma literalmente uma barreira, praticamente meio a meio. Na peripátrica pode formar uma barreira, mas só sai pequenos indivíduos, quase nada sai uma pequena quantidade de indivíduos. E na parapátrica eu vou ter uma diferença de relevo, tá? Na simpátrica não, na simpátrica já é uma mudança genética. Então, ou tipo, tem uma mutação altamente brusca no meio da população, tá? E aí vai se formar uma nova espécie.
Lembrando, o teu vestibular vai cobrar mais? Alopátrica e simpátrica. Aqui uma outra imagem para a gente entender bem, ó. Se separou bem no meio, é alopátrica, tá? Então eu tenho uma população geograficamente isolada, bem no meio. Se a população for isolada, ela é o menor, tem uma bem maior, outra bem menor, vai ser a peripátrica, tá bom? Ele traz até aqui a tradução do nome, né? Alo outro e pátria lugar. Então, outro lugar. A peripátrica é o lugar mais perto. Então, é só uma pequena população que vai ser isolada. Na parapátrica, então, distribuição contínua. Ó. Por quê? Porque é só uma diferençazinha de relevo, tá? Então, é uma mudançazinha muito brusca, tá bom? Pouco brusca, né? Que leva muito, muito tempo. Não é que na alopátrica que é altamente brusca. Tipo, surgiu um rio, rachou a terra no meio, coisa do tipo, tá? Já na simpátrica, acontece no mesmo local, tá? E aí a gente vai ter aqui uma mudança genética. Então, imagina que era todo mundo rosa, marrom, sei lá. Então era todo mundo verde. Então, esses indivíduos aqui, ó, tiveram a mutaçãozinha e ficaram roxinhos, né? Ficaram lilás. Logo eles vão ser indivíduos diferentes, ser espécies diferentes. Ou seja, eles não vão estar, eles vão estar isolados reprodutivamente entre si, né? E não vão conseguir gerar descendentes férteis, tá bom? Então lá no nosso vestibular, a gente tem que saber esses 4 tipos de especiação aqui, tá bom? Ainda falando de especiação, eu vou ter que nós chamamos de barreiras, né? Barreiras pré-zigóticas e barreiras pós-zigóticas. O nome já é bem claro. O que seria uma barreira pré-zigótica? É antes de formar o zigoto. Então, é uma barreira que vai impedir o cruzamento. Basicamente isso, tá bom? Eu posso ter um impedimento desse isolamento dos indivíduos por isolamento de habitat, tá bom? Então, por exemplo, por que a onça pintada não cruza com o leopardo? Porque é uma puta diferença de habitat, tá? Beleza? Um é da América, o outro é lá da África. E se cruzar, vai gerar descendente fértil? Dificilmente. Tá? Mas inicialmente já tem uma barreira pré-zigótica. Isolamento sazonal ou temporal. Os animais, eles têm períodos férteis, né? Então, por exemplo, isso aqui, quando esse isolamento aqui for... Quando os períodos férteis forem diferentes. Por exemplo, cachorro. Cachorro apresenta... Os mamíferos apresentam um cio bem definido, né? O período de liberação de gametas feminino bem definido. Então, se um cachorro, por exemplo, porque um cachorro dificilmente vai cruzar com um lobo, mesmo os dois sendo canídeos, porque eles têm um isolamento de habitat, mas também tem um isolamento temporal, isolamento sazonal, tá? Isolamento mecânico, também. Beleza? Por que o Chihuahua não cruza com o Doberman? Porque eu tenho uma diferença gritante, diferença de tamanho. Isolamento gamético, quando os gametas não se fecundam. Tá? Então, mesmo que haja ali o cruzamento, mesmo que haja a liberação do gameta masculino, para que ele vá lá, na hora que ele vai tentar encontrar o gameta feminino, eles não vão conseguir. Por quê? A gente vai lembrar lá das aulas de gametogênese. O gameta masculino, ele tem lá enzimas que conseguem romper a barreira aqui, essa membrana, né, do gameta feminino. Mas essas enzimas são específicas, né? As espécies são específicas de espécie para espécie. Então, se a espécie A tiver enzima tipo A, esse óvulo que é tipo B, ele só vai ser rompido pela enzima A. Se chegar aqui uma enzima C, não vai conseguir romper, tá? E isolamento também comportamental, né? Muitos animais apresentam comportamento de corte. Pássaros fazem muito isso, alguns artrópodes fazem isso, tá bom? Por exemplo, recomendo você ver, procurar depois aí, corte do escorpião. Eu acho linda, maravilhosa. Das aves, então, nem se fala. Aquelas danças e cores maravilhosas, né? Então, por exemplo, se uma ave tem uma corte que ela precisa rodar e bater asa, e o outro cantar e pular, elas não vão conseguir se cruzar, porque o comportamento de corte é diferente, tá? Você precisa saber, irmão. Barreira pré-zigótica. Então, antes de formar o zigoto. É algo bem óbvio. Você fala lá, o indivíduo tentou cruzar e não conseguiu por diferença de tamanho. Pô, se não formou o zigoto, é pré-zigótica. Muito simples. Beleza? E tem a pós-zigótica, que é quando existe a formação do zigoto. Belezinha?
Então, mesmo assim, mesmo depois que forma o zigoto, esse zigoto, sendo de espécies diferentes, eles podem acontecer, por exemplo, a inviabilidade do zigoto ou híbrido. O que é isso? Aconteceu o cruzamento, por exemplo, o gato e o coelho, né? Espécies totalmente diferentes. Geralmente, o gato e o coelho, talvez ele até se encaixe aqui, ó, em isolamento gamético, tá? Não tenho certeza, mas eu acho, tenho quase certeza que é isso aqui. Mas suponhamos que não, que existiu lá a fecundação, né? Irmão, mesmo assim, por terem, por exemplo, cromossomos diferentes, tá? Imagina que um gato tem 20 cromossomos e o coelho deve ter ali 25. Quando existir quando for fecundar, isso daqui vai gerar várias anomalias que não vão permitir o desenvolvimento do embrião. E vai gerar um aborto natural, ali nos primeiros meses de vida, ou então a morte prematura do feto. Ele pode sair e pode vir a nascer, mas vai ter uma morte prematura, tá? Infertilidade do híbrido, que é o mais cobrado, tá? É o que mais cai no vestibular. É quando espécies diferentes se cruzam, mas geram espécies de indivíduos híbridos, indivíduos estéreis. É o caso, por exemplo, quando cruza cavalo com jumento, se não me engano, que gera mula. Né? O tigre com o leão, o ligre. O que eu aconselho aqui, ó, fazer uma lista, tá? Você que vai fazer o Enemzinho aí, ó, você faz uma lista dos principais híbridos, tá bom? Pra você não ter nenhuma surpresa lá de ter vestibular. Colapso do híbrido, ou deterioração do F2. O que é isso? O indivíduo cruza, o filho dele vai nascer fértil, lindo, maravilhoso, cabelos ao vento. Só que aí, isso é F1, né? O filho dele vai ser F1. Quando chegar lá no F2, quando chegar na geração 2, essa geração aqui vai ser infértil, tá? E aí não consegue levar os indivíduos para frente. E aqui, inviabilidade do híbrido é quando o híbrido nasce com alguma deformação. Então, existe a fecundação, mas aí ele vai nascer com alguma deformação física mesmo. Aí ele não vai conseguir levar os genes para frente, tá? Então, eu tenho barreiras pré-zigóticas e barreiras pós-zigóticas. Para finalizar, só para deixar bem pontual, porque quando a gente fala de especiação, a gente fala de seleção natural. Quando a gente fala de seleção natural, a gente fala de especiação, né? E lembrar que a seleção natural ela é diferente da seleção artificial, tá? Um grande exemplo disso. Quando eu tenho seleção natural, a natureza que faz mesmo. Então, tem uma mutação, uma pressão ambiental ali, ela vai selecionar os indivíduos. Quando eu tenho a seleção artificial, é feita pelo homem. Exemplos de seleção artificial: domesticação de animais, beleza? Por exemplo, para fazer raças de cachorros, raças de gado, né? Eu vou cruzando lá os animais até ter a raça que mais me agrada. Isso daqui, né, ó, importante demais para o vestibular. Se na parte de biologia sempre caiu saúde, esse ano a saúde vai despencar. Não tenha dúvida, tá? Parte de doenças, parte de bactérias, de vírus, de micro-organismos de forma geral, vacina, doenças, putz, isso vai ser importante demais. Então aqui, ó, uma espécie de seleção natural é a formação de superbactérias. E como é que eu formo superbactérias? Quando eu faço tratamento de antibióticos incompleto. Você imagina o seguinte: você pegou uma doença lá, inflamou a garganta, né? E o que inflamou a tua garganta foi uma colônia de 20 bactérias. Aí o médico te passou um antibiótico. O antibiótico é para tomar durante 7 dias. Mas quando veio no quinto dia, acabou o sintoma. A tua garganta ficou de boas, porque esses 20 aqui caíram para 5. E 5 indivíduos na colônia não vão fazer tanto efeito. Tá? Aí tu fala, pô, já tô bom, vou parar de tomar. O que acontece? Esses indivíduos vão se reproduzir e vão gerar agora 20 indivíduos bem resistentes. Eles vão cruzar entre si e vão gerar 20 indivíduos bem resistentes, tá? Quando eles fazem isso, aí tu vai de novo tomar o mesmo antibiótico. Dá 7 dias, não vai matar essa bactéria, porque ela ficou... Porque você fez a seleção natural, tá? Você selecionou os indivíduos mais fortes. E aí, papai? Aí é bagaceira grande.
tá bom? E assim que se formam as superbactérias. Aí, geralmente, aí vai correr para tratamento com bacteriófago, né, que é o vírus que mata a bactéria. Ou então antibiótico mais forte, alguma coisa do tipo. A resistência ao medicamento retroviral. Retroviral a gente vai lembrar lá de HIV, tá bom? HIV, ele é um vírus, é um retrovírus, tá? Ou seja, ele tem capaz de ele mesmo sintetizar lá o seu próprio RNA. Não precisa lá do DNA da hospedeira. E aí ele vai liberar as informações dele, né? Sintetiza o RNA, vai traduzir, vai transcrever em DNA e vai jogar dentro das células e vai matar tudo. O que acontece aqui? Esses indivíduos, eles são muito resistentes, porque eles estão toda hora produzindo novas proteínas e tudo mais, estão toda hora ficando mais potentes, por assim dizer, tá? E daí o que acontece? Porque quem toma coquetel de HIV toma geralmente ali medicamentos de 2, 3 tipos. Geralmente é 3 tipos de medicamento. Porque os vírus resistentes a um grupo dificilmente vai ser resistente a outro, né? Então eu jogo 3 grupos lá, e aí esse grupo mata uma parte dos vírus, esse outra e esse outro, certo? De vírus ou de doenças oportunistas, ou então para controlar lá a alta reprodução dos vírus do HIV. Beleza? Outra maneira que o teu vestibular pode falar de seleção artificial é de DNA recombinante, que é transgênicos. Beleza? Então, eu pego um gene, então eu tenho lá uma informação, tenho aqui um filamento de DNA, certo? Eu corto aqui esse pedaço de DNA e coloco em outro DNA. Então, esse DNA aqui, por exemplo, é o de um milho lá do sul. Certo? Então, é um milho que ele não precisa de muita água, por assim dizer, tá? Aí pega esse DNA e joga no milho aqui, no milho do Nordeste. Então, o milho do Nordeste, que aparentemente pediria muita água, vai passar a precisar de menos água, né? Então, esse aqui seria o milho transgênico. Eu pego um pedaço de DNA e jogo dentro de outro DNA, tá? Para sintetizar proteínas e assim fazer indivíduos mais resistentes. Essa técnica de transgênico é muito usada na agricultura, principalmente na produção ali de grãos, né? Milho, feijão, arroz, belezinha? Então aqui a gente finaliza esse arco todo de evolução, tá? Com as maneiras que se formam novas espécies. Beijinhos? Então, qualquer dúvida, assista a aula novamente. Eu vou disponibilizar o slide. Pode me procurar também no privado para a gente tirar aí todas essas dúvidas, tá bom? Um abraço, beijinho e tchau, tchau, meus queridos.